Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichi, no Japão. Hoje é dia 13 de agosto de 2025. Eu gostaria de subir mais um vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais. Eu vou tentar ser breve nesse vídeo e não passar mais do que os 20 minutos, né? E aí, todos os vídeos eu sempre saliento que esse canal não trabalha com relativismos, tá? Então, se você deseja deixar algum comentário durante o vídeo, no final dele, alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, algum contraponto, você pode deixar aqui nos comentários na parte de baixo. E aí, antes de deixar o comentário, eu gostaria que você assistisse esse vídeo curtinho que eu vou deixar aqui em cima, que ele fala um pouco sobre relativismos, tá? Que nesse canal eu não trato sobre assuntos relativos, eu falo mais da comunidade como um todo, do geral, do global, e sem exceções. Então, outra coisa que eu costumo dizer em todos os inícios de vídeo, né, que você tem uma ferramenta no canal aqui em cima, 3 pontinhos no canto direito de cima. Você pode acelerar o vídeo 1.5 ou 1.75, até 2 vezes a velocidade, encurtando a voz aí do interlocutor e acelerando o vídeo de 20 minutos aí até pela metade, 10, 15 minutos, por exemplo. Então, sem mais delongas, eu já vou subir para o tema que eu coloquei para falar aqui, né? Eu tava vendo alguns comentários de mulheres no Instagram e eu percebo uma reclamação recorrente. Na realidade, eu não vi só hoje. Eu vejo todos os dias, na realidade, uma reclamação das mulheres que falam: pô, eu chego do trabalho cansada, eu ainda tenho que lavar pratos, fazer comida, cuidar das coisas tudo sozinha, porque o cara não faz nada, os homens não querem fazer nada, os homens não sabem fazer nada. A mulher tem que ter a famosa, né, que é a famosa história do femimimi, que é o dupla jornada, né? A mulher tem que trabalhar fora de casa, como os homens faziam antigamente, né? E hoje é um padrão para todo ser humano, né? Todo mundo tem que trabalhar para se sustentar, para pagar o aluguel, para pagar a conta de luz, para pagar a conta de gás, para encher a geladeira, né? Não é uma coisa só do homem, tá? A mulher que mora sozinha, ela vai ter que fazer isso, né? Ela saiu da casa dos pais dela, ela vai ter que fazer isso por si só. O cara, como sempre foi feito, né, desde 1950, desde 1830, desde que os seres humanos desceram das árvores, os homens vai ter que lutar, vai ter que caçar, vai ter que correr atrás para se sustentar, para pagar o aluguel, para pagar a conta de luz, para pagar a conta de gás, para encher a geladeira. Mas antigamente, né, para dar um contexto aqui, acho que para as pessoas mais jovens, geração Y, geração Z, entenderem o que eu vou falar depois. Houve um tempo no passado, né, que eu costumo chamar de geração boomer. A galera boomer, nascida entre 1930, 1950, 1960, mais ou menos nesse período. Não existia muita tecnologia, assim, no sentido de micro-ondas, ventiladorzinho, que mais? Maquininha de lavar roupa, fralda descartável para criança, tudo era no braço, né? E o sistema econômico, ele era diferente, não teve essa crise de 2008, a crise do subprime, não teve guerras como sucedeu depois de 1950. Não teve esse colapso econômico que a gente está vivendo recentemente, esses colapsos políticos, sociais. Então, o que acontecia? Com o salário de um homem, ou com o trabalho da lavoura, né, que o cara ia lá para o campo, arar a terra, cuidar de bicho, com o salário, com o rendimento do trabalho de um homem, era possível sustentar uma família com 12 filhos e uma mulher em casa, né? Em contrapartida, essa mulher que ficava em casa, ela não tinha um apertamento de botão de máquina de lavar roupa, apertamento de botão de micro-ondas, apertamento de botão de aspirador de pó, tudo era no braço, né? Então até trocar a fralda de criança era com aquelas fraldinhas de pano que a mulher enroscava na criança lá, colocava um clipezinho, né, com uma agulha. E aí toda hora que a criança cagava, mijava, você tinha que ir lá lavar no rio, né? Porque muitas vezes não tinha torneira, né? Tinha que ir lá na bica para lavar as fraldinhas de pano da criança e recolocar na criança depois de seca e fazer rotação de fralda dentro do varal. Em outras palavras, houve um tempo em que o cara trabalhava fora, fosse no escritório, fosse numa fábrica, fosse no sistema agrário, mas o rendimento, né? Nem sempre dinheiro, mas de repente a troca de um porco por 2 galinhas, por uma cabra. O que se fizesse, ele garantia o sustento de uma família numerosa, com muitos filhos, e a esposa em casa, parada, sem precisar trabalhar como homem, né? E as mulheres, em contrapartida, elas vinham de um trabalho doméstico que era tão esforço, né? tão desgastante, ou igual ao dos homens que trabalhavam fora no sol quente na lavoura de plantação de milho, né? Suponha. E era essa coisa de não ter apertamento de botão que a gente tem hoje em dia, né?
Mas o que aconteceu? Os tempos mudaram, né? A maioria dos boomers disseram a seus filhos, né? Geração X, geração Y, ou alguns da geração X mais velhos, disseram a seus filhos da geração Y, geração Z, que se ele estudasse muito, se fizesse faculdade, se fizesse cursos, né, ele teria um bom salário, melhor do que o do seu próprio pai, e isso garantiria estabilidade financeira para se aposentar tranquilamente no final dos dias dele, né? Só que essa promessa do boomer, né, e dos gerações X mais velhas, para os seus filhos, né, geração Y, geração Z, ela não se cumpriu, tá? O que aconteceu é que muitos de nós, geração Y, geração Z, entramos no mercado de trabalho, a gente fez faculdade, né? Muitos fizeram faculdades aí, sejam faculdades extremamente funcionais, como engenharia, por exemplo, ou faculdades mais, que eu costumo dizer assim, faculdades que não, sei lá o que, né? Teologia, que nem fisioterapia, sei lá. Muitos fizeram cursos de longa duração, ou de média duração, né? Cursos tecnológicos, e saíram para o mercado de trabalho para ganhar salário mínimo, né? Então muitas vezes o cara sozinho não conseguia pagar nem aluguel. Em lugares como o Brasil, por exemplo, os filhos de geração Y, você vai ver muitos caras ainda de 35 anos que ainda moram com os pais, porque eles não têm condições de pagar um aluguel sozinho, suponha. Então ele tem que morar no quintalzinho do puxadinho da casa do pai, da mãe dele, né? E o salário dele de estagiário, que acabou de se formar, que não tem experiência para nada, muitas vezes, né? De 25 anos, de 22 anos de idade, de 23 anos de idade, só serve para sair dias de fim de semana, no sábado, no domingo, e comprar alguma coisinha, ajudar para encher a geladeira da mãe dele, do pai dele, né? Então tem uma reclamação muito grande aí das moças que não encontram caras capazes de prover, né? Como os pais dela em 1950 faziam, né? O que eu, de certa forma, não julgo ser tanto culpa dos homens no geral, mas de toda a sociedade, de todo o sistema político e econômico após várias e várias crises, várias e várias guerras e vários colapsos econômicos, né? Então, eu percebo que o que me fez fazer esse vídeo, né? Dado esse contexto todo que eu deixei aqui. Eu vejo na internet uma reclamação muito grande das moças, né? Que elas falam que, pô, eu tenho que trabalhar fora, como os homens faziam em 1950, né? Agora a mulher vai arar a terra, agora a mulher vai cuidar de bicho, agora a mulher vai trabalhar numa fábrica, agora a mulher vai trabalhar no escritório, agora a mulher se formou para ser uma executiva. Ela vai fazer todo esse serviço que antigamente competia apenas aos homens, né? Passar 12 horas num trabalho, discutir com o cliente, discutir com o chefe chato, ela vai pegar trânsito de 2 horas e vai voltar para casa, né? Só que aí, quando elas voltam para casa, elas se deparam com caras que ainda estão em 1950. Os caras ainda estão em 1950. O que acontece? O cara faz lá o trabalho dele igual a mulher fez, só que chega em casa, ele não sabe lavar um prato, o cara não sabe jogar uma roupa na máquina para apertar botão, né? Nem isso. Imagine se o cara tivesse realmente em 1950 para fazer a lavação de roupas como se fazia antigamente, né? Mas o cara não sabe fazer isso, porque a mamãe dele ensinou que ele tinha que ser igual ao papai dele. Então o que ele faz? Ele chega em casa, liga o videogame e fica lá no videogame. E a mulher que se dane fazendo todo o trabalho doméstico, varrendo o chão, limpando criança, dando banho no cachorro, né? E aí, não é uma, duas moças que reclamam muito disso, sabe? É tipo assim, se você for na internet, você vai ver uma enxurrada de mulheres que falam assim, eu prefiro ficar sozinha, porque os homens modernos, no caso nós, geração Y, geração Z, não estão sabendo entregar os relacionamentos que nós queremos. E eu percebo que existem duas modalidades de relacionamentos que essas mulheres estão falando. É o cara. Que assim, eu divido os homens aqui nesse canal em 3 categorias distintas, né? Que seria o homem médio, o mediano, que seria o gado de baixo valor, né? Que é o cara que corre atrás de mulher 24 horas por dia. Tudo que ele faz na vida dele é pra pegar a mulher. Mas ele não passa de um tiringa, né? De um caneta azul. Ou seja, aquele cara que a mulher nunca vai dar atenção pra esse cara. Tipo, ele não se desenvolve, ele acredita que tem um pé pra cada sapato, tem uma tampa pra cada panela, e ele acredita que ele só não encontrou a tampa da panela dele. Então o que ele faz? Ele fica todo dia dele caçando mulher na internet, curtindo foto de mulher no Instagram, no Facebook, fazendo fio-fio pra mulher na rua, perseguindo mulher no mercado, pra poder pegar a mulher. E aí as mulheres olham pro cara desse, que tem esse tipo de comportamento, que tem essa skin, essa cara de tiringa, de caneta azul, e elas têm nojo, né? Então 80% dos homens, eles meio que se enquadram nesse perfil. E aí dos 20% dos homens que sobram, né, que são os homens que elas olham e falam assim, dá até pra encarar, né? Que é os caras que também estão ali curtindo foto dela na internet, jogando foguinho, berinjela, fio-fio, foguetinho, oi linda, oi gata, né?
que é também o gado. Só que eu costumo chamar aqui que é o segundo perfil, que é o gado de alto valor, que é o cara que de fato ele tem algum potencial de conseguir alguma coisa com a mulher. Só que acontece, esses caras normalmente eles não entregam relacionamentos de longo prazo estáveis, tá? Ele fica com uma mulher, fica com a próxima, fica com outra, ou ele fica com uma e ele tá de olho em várias. É o cara que ele tem potencial, só que ele não saiu da natureza mais animalesca dele. Então ele vai ficar na caçada, vai ficar na pegação, vai ficar tipo, tô fiel, mas por trás das costas ele tá enfiando a faca na mulher, ele tá tipo, traindo, ele tá conversando com 10, ele tá, sei lá, o gado de alto valor. E aí, tipo, coisa de 5 a 2% dos homens são realmente o que eu chamo de homens, né? Então você vai ter o gado de baixo valor, o gado de alto valor e vai ter o homem, que é o cara que tem uma boa aparência física, ele sabe se cuidar, ele sabe trabalhar, ele não é um enrolado, um embolado, ele tem um bom perfil psicológico, as mulheres querem esse cara e basicamente todas estão atrás desse cara. Então 98% das mulheres estão atrás de 2% dos homens, 5% dos homens, tá? E aí o que acontece? Dentro desse grupo ainda de tiringas, né, de canetas azuis, né, esses 80% dos homens, que são os homens que as mulheres não querem de jeito nenhum, nem pra ser amigos, nem tipo, mano, eu tenho nojo de você, entendeu? O cara ainda tem a pachorra de repente, ser esse cara que não sabe passar um pano no chão. De repente ser um cara que ele acredita que é a obrigação da mulher chegar em casa, fazer comidinha pra ele entregar o pratinho de comida na mão dele. Aí eu fico aqui, eu como homem, né, eu consigo falar. Então, se o cara tá vendo esse vídeo aqui, eu quero que, por favor, você raciocine nisso, que a distância que você tá, né, a distância que um cara desse tá da realidade, assim, da verdade e da realidade. Ele tá totalmente distante de conseguir, sei lá, uma namorada que os caras querem aí, uma noiva. Ah, eu quero casar. Você vê muitos caras emocionadíssimos, tipo, querendo casar, querendo namorar. E o cara é esse cara que, tipo, ele não consegue entregar aparência física para uma mulher, ele não consegue entregar personalidade, e ele não consegue entregar sequer a divisão de afazeres domésticos. Então ele acredita que ele trabalha fora, ele enche a geladeira com arroz e feijão, que é o básico, e isso tá feito o trabalho dele, e é que agora ela tem que fazer o papel de 1950 da esposinha doméstica, que fica em casa lavando pratinho pra ele, entregando comidinha na mãozinha do cara, né? Então o que acontece? Por que eu tô falando isso aqui nesse vídeo? Porque não é de hoje que eu vejo uma reclamação constante das anjas, né, das queridas na internet, sobre homens que não entregam o básico, né? O que é entregar o básico? Muitas vezes a mulher tá até bem intencionada no sentido de, no mundo moderno, tá? No mundo antigo a gente falava de homens provedores e mulheres que ficavam em casa só apertando o botãozinho de micro-ondas e máquina de lavar roupa, tá? No mundo moderno isso não tem condições de acontecer, tá? Esposa troféu, toda essa balela que você vê na internet aí. Então o que acontece? No mundo moderno, né, se falando da maior parte das pessoas, né, que é 80% da população brasileira ganha menos de 3 salários mínimos, tá? Falando do público geral, tá? Aqui eu não falo de relativismo no meu canal. Assistam um vídeo aqui no comentário fixado aqui embaixo. Então, falando do público geral, sem ser as exceções de pessoas ricas que podem deixar a esposa em casa parada sem fazer nada, tá? Falando do público geral que trabalha e ganha menos de 3 salários mínimos, tá? O cara e a mulher eles vão ter que trabalhar para ajudar um ao outro, tá? Mas não é só o cara e a mulher trabalhar para juntar as finanças e pagar a conta de luz, gás, encher a geladeira, tá? É o cara também saber fazer a parte dele dentro de casa, entendeu? É o básico pro homem saber. Eu não sei como vocês homens não sabem disso. Por que eu tô falando vocês homens? Porque tem esse cara que faz isso, essa bosta. Tem esse cara que ele faz essa merda. Por quê? Porque senão elas não estavam reclamando na internet. Tá entendendo? Então tem esse idiota que o que acontece? Ele acha que ele tá em 1950, que ele vai trazer o básico pra dentro de casa, tá? Não tô falando de trazer picanha, caviar, não tô falando de trazer champanhe, chandon. Tô falando, o cara que traz o básico, ele acha que já é o suficiente pra mulher ficar de babá dele. Na verdade, um cara desse com esse perfil, ele tá procurando mãe. Ele tá procurando a mãe que talvez ele não teve, né? Então, tipo assim, é a mãe que vai trazer um copinho de suco pra ele lá, enquanto ele tá lá com o videogame ligado, aí ele nem olha pro copo de suco, ele coloca o copo de suco em cima da mesa assim e fica jogando videogame, tá? Se você é esse homem, eu espero que com base nesse vídeo que você já tome vergonha na cara, tá? Porque você provavelmente se enquadra naqueles 80% que eu digo que é o gado de baixo valor, tá? Aí o que acontece? De duas uma. Ou as mulheres estão apresentando essa reclamação de que elas têm que fazer serviço dobrado, né? Elas tanto trabalham como os homens também trabalham, né? E chegam cansadas em casa, assim como os homens também chegam cansados em casa, mas o cara liga o videogamezinho dele lá, enquanto a mulher tem que fazer todos os afazeres domésticos porque o cara acha que casou com a mãe dele, né?
E aí, ou ele não sabe fazer, ele simplesmente não sabe como que faz um arroz, ele não tem ideia de como pica um alho para colocar no feijão, ele não tem ideia de como que torce um pano para poder colocar numa vassoura para passar um pano, ele não sabe por onde começar, porque aí não foi ensinado pela mamãe dele, foi ensinado pela mamãe dele que ele era um príncipezinho. Ah, que lindo o príncipezinho. Então o que acontece? De duas uma, ou as mulheres estão seguindo por aquele caminho da hibristofilia, que é muito bem falado na internet, né? Que a mulher só sabe escolher os caras mais zoados possíveis, né? A mulher vai sempre escolher o destacadão da parada, né? Que é do grupo de surfistas, aquele surfista mais descoladão. Aí dos skatistas, aquele skatista que se destaca da rapaziada, né? O roqueiro que é o roqueiro mais pan do grupo de rock, né? Aí vai escolher esses caras, entendeu? E aí dá essa cagada também, né? Ou, igual o cara que deu 61 socos lá na querida, lá no elevador. Aí recebeu o quê? 500 cartinhas de amor e romance de mulheres apaixonadas por ele, né? Então, tem muito essa coisa da hibristofilia, né? Que parece que a mulher moderna, ela vai seguir um padrão animalesco de escolha do macho, né? Do sexo oposto. Onde ela sempre vai escolher os piores tipos possíveis, né? Então, dentro dessa categoria que eu sempre menciono, que seria o gado de baixo valor, o gado de alto valor e o homem, que são raríssimos, 5% de toda a população do masculino, ela sempre vai escolher entre o gado de baixo valor, e aí vai ficar crucificando esse cara, escravizando ele, porque já que ele é uma porcaria, ela vai ficar cobrando ele, não vai oferecer intimidade sexual, vai ficar sempre extorquindo financeiramente o cara e entregando só patada dentro do relacionamento. Esses relacionamentos normais que você vê aí, daquela mulher que vai no restaurante com o cara e você vai ver uma mulher bicuda só mexendo no celular e o cara pagando a conta toda sozinho sem receber nada. Ou vai ser o gado de alto valor, que é o cara que entrega um proto-relacionamento, não um semi-relacionamento pra mulher, que é o cara que ele vai fingir que tá namorando com a mulher, mas ele tá caçando ainda, ele tá tipo atrás de várias, ou ele já está com várias e ela nem tá sabendo. Parece-me que as moças, as anjas, elas não sabem escolher muito bem entre os três perfis, que seria o gado de baixo valor, o gado de alto valor e o homem. Acho que o Femimimi ensinou as mulheres que o homem é tudo igual, né? Não é mais ou menos assim? E homem é tudo igual. Então, como é tudo igual, escolhe qualquer um, né? Escolhe pelo, sei lá, o olho que é mais bonito, a boca que é mais bonita, ou sei lá, o nariz que é mais bem feito. Aí escolhe cagada, só dá essa merda. Aí depois vem na internet reclamar, dizendo que homem é tudo igual, tudo mais. De duas uma, ou isso que tá acontecendo, né? Que esse padrão de escolhas repetitivas e incorretas, segundo a hibristofilia, né? Que é só escolher homem lixo, como se vem claramente ocorrer no caso desse cara que deu 61 socos na menina dentro do elevador. E quase 500 cartinhas de amor ele recebeu, né? Que é o padrão das moças, né? Que parece que elas gostam de caras bem divertidos, né? Bem animados, assim, bem saudáveis emocionalmente, psicologicamente. E aí elas escolhem esse perfil de cara encostado, que não sabe nem fazer o apertamento de botão das coisas dentro de casa, micro-ondas, máquina de lavar roupa, que é o apertamento de botão. Pra mim não tem que ter dificuldade. Então, o cara não sabe fazer isso, ela tem que fazer tudo sozinha, ela se sobrecarrega, ela sai dos relacionamentos achando que o homem é tudo igual, porque foi o que me explicou que o homem é tudo igual. E aí sai reclamando na internet, dizendo que os homens estão todos assim, né? Aí eu fico coçando a minha cabeça, tipo, eu fico pensando assim, nossa, realmente então, todos os homens são assim? Eles parecem que ainda vivem em 1950, que eles acham que a mãezinha deles tem que trazer o pratinho de comida na mãozinha deles, pra eles ficarem no videogame lá igual um retardado o dia inteiro. Ou, de duas uma, né? Ou realmente os homens estão realmente vivendo em 1950. E ele acredita que ele tem que arrumar uma esposinha pra ele encher a geladeira só com o básico, né? Tô falando aqui do grande público, tá? 80%. Se é relativismo, se é exceções, os caras ricos que podem realmente prover o necessário e além do necessário, a mais que o necessário vida, né? Aí é em outro vídeo, ou em outro canal. Então, falando do público em geral, que é a galera que precisa rachar a conta, que é a galera que precisa trabalhar juntos para pagar aluguel, que é a galera que precisa trabalhar juntos para poder criar os filhos. Tô falando desse público, né? Esses caras, pelo que consta do que as moças estão falando, eles não estão fazendo nada, tipo assim, e aí a mulher vai, mete um divórcio no cara depois de 5 anos aguentando a papagaiada do cara, leva os filhos, leva a casa, leva a pensão, e o cara fica, as mulheres estão malvadonas, as mulheres estão horríveis. Cara, tu não fez o básico por si mesmo. Se você mora sozinho, você tem que no mínimo saber passar um pano no chão, você tem que no mínimo saber lavar um prato. Você vai viver o quê? De restaurante o resto da vida? Hot dog do Carlão ali da esquina? Pra sempre? Tipo, vai viver pra sempre igual um menino de 15, 14, 13 anos de idade?
Tipo, não sabe se cuidar. Quando se não sabe se cuidar, vai cuidar de um filho, vai cuidar de uma esposa, tipo, vai cuidar de uma casa, vai cuidar de uma empresa com funcionários. É isso, esse aqui é uma mensagem, na realidade é uma dúvida que eu tenho. Assim, todos os homens estão assim? A maior parte dos homens estão vivendo no universo de Nárnia, onde eles não sabem fazer o básico, eles acreditam que eles estão casando com a mamãe deles? Porque é uma reclamação constante, assim, que eu percebo na internet, e eu vejo muitas anjas, né, muitas queridinhas, que são as, como é que é? Elas falam que elas são as Mulher Maravilha, né? Ah, eu sou a Mulher Maravilha, que eu volto toda ferida pra casa da guerra lá fora, e eu tenho que cuidar do bebezão da mamãe. Tipo assim... Então, tipo assim, eu não sei quem tem que estar tomando vergonha na cara. Se é as mulheres que estão seguindo o curso da Ibristofilia, só escolhendo homem bosta, e depois generalizam dizendo que todo homem é igual aos caras que elas escolheram. Ou... se é os bonitinhos aí que acham que estão casando com a mamãe deles, que ela vai entregar o copinho de suco com uma marmitinha pra ele comer, enquanto ele fica jogando videogame e nem olha pra comida. Então eu não sei quem que é quem que de fato tá causando esse abestalhamento. E eu gostaria de agradecer a você, que se você chegou até o final desse vídeo. Tenha uma boa tarde a todos.